Bem-vindo a mais um Aletheia Cast e é com muita satisfação que nós estamos aqui para compreender um pouco mais sobre o Logos, a origem de todas as coisas. Nós lemos lá em João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, que João diz, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Quando nós falamos sobre isso, e nas traduções que nós temos, encontramos muitas vezes a expressão palavra ou verbo, né? No princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, e analisamos ela à luz da nossa tradução, não conseguimos muitas vezes captar toda a profundidade e a beleza do que está contido ali. De fato, antes de entendermos essa passagem, nós precisamos entender o pensamento das pessoas daquela época. Haja vista que o pensamento de Logos no mundo grego, ele trazia uma ideia acerca de um deus menor, um demiurgo, que foi criado, que foi feito, formado, e que por meio de quem as coisas foram feitas, como um ser intermediário. Mas também o pensamento judaico tem uma resposta e uma definição para o que é o Logos. Quando chegamos então no Evangelho de João, encontramos João iniciando o seu evangelho, abrindo o seu evangelho com essa expressão. Isso deve nos chamar a atenção para entendermos o que é o Logos. Nas nossas traduções, quando temos no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ela deixa o sentido um pouco brando, né? E não traz ou não expressa toda a verdade ou toda a profundidade do que está ali registrado nas Escrituras. Então, nós estamos aqui para mais um Aletheia Cast, Aletheia que significa verdade. Então vamos em busca dessa verdade, vamos descobrir o que está aqui nessa passagem do Evangelho de João. E eu quero convidar você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, a abrir no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz lá, no princípio era aquele que é a palavra. Bom, quando nós lemos aqui no original, no princípio, em arque, no princípio, ele está fazendo menção aqui no momento em que todas as coisas foram criadas, no início do tempo, do espaço-tempo, quando tudo veio à existência, Deus estava lá, né? Então é acerca desse princípio que ele está fazendo menção, João. E ele vai dizer que estava o Logos, ou seja, o verbo ser aqui, verbo ser ou estar, que se encontra no imperfeito, ele aponta para a existência do Logos, ou seja, o Logos já existia, já estava lá, já estava presente no princípio das coisas criadas, fazendo uma referência lá a Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a superfície das águas. Então, esse agente criador, ou o Logos, estava no princípio. Logo, se ele está sendo afirmado dessa maneira, nós temos então aqui uma divergência entre o que os gregos afirmavam e, inclusive, a tradição judaica afirmava do Logos como um agente criador, mas como um ser criado. Para os gregos, no pensamento grego, o Logos ele era um agente criado, não como uma criatura como nós, mas com elementos divinos, ou um demiurgo, um deus menor, que estava ali num estado intermediário entre um ser criado, um ser divino, mas não um Deus como um Deus, né? E nem uma criação como nós homens. Até porque no pensamento grego, a ideia dualística grega, do pensamento dualista, onde fazia uma dicotomia entre o bem e o mal, sendo o bem as coisas espirituais, o mundo das ideias, o local transcendente, né, aonde metafísico, além da física onde Deus estava, né, sendo esse o mundo perfeito, o bem estava lá, o mundo material, o mundo físico, o mundo que nós conhecemos, seria então o local da imperfeição, e onde estava aquilo que era mal. Logo, o Logos não poderia ser uma criatura dessa estrutura terrena,
mas também para eles o Logos não poderia ser o próprio ser divino. E eles conseguem captar essa ideia. João pegando então, e tendo conhecimento, tendo ciência dessa situação, João vai dizer que no princípio o Logos estava presente. Ele estava presente. Se ele estava presente no princípio, ele é anterior ao princípio. Logo, ele é eterno. E essa primeira afirmação aqui, né, que no princípio estava o Logos, é uma afirmação de que o Logos já existia antes de que todas as coisas fossem criadas. Então, antes que elas fossem criadas, o Logos já tinha, então, existência, já tinha vida. Logo, nessa afirmação, nós podemos entender implicitamente que João está dizendo que o Logos não é um ser criado. Por quê? Porque há uma distinção entre aquilo que foi criado no princípio e aquilo que já existia antes do princípio das coisas criadas. Mas preste atenção comigo, porque ele vai dizer, e o Logos, certo? E o Logos, fazendo mais uma afirmação desse Logos, estava com o Deus, ou com Deus. É interessante porque quando nós analisamos aqui e pegamos essa palavra com, ou essa preposição com, que está logo sendo seguida pela palavra theos ou theon, Deus, que está no caso acusativo, nós precisamos então entender esse com como também diante de. Então, eu poderia traduzir da seguinte maneira: e o Logos estava diante de Deus. Essa afirmação que João está fazendo nos traz a seguinte verdade acerca do Logos. O Logos, ele estava no início de todas as coisas, então ele é antes daquelas coisas que foram criadas, tá? Mas o Logos estava diante de Deus, juntamente com Deus, mas diante dele, quando todas as coisas estavam sendo feitas. Logo, se o Logos é anterior à criação, ou seja, eterno, o Logos também é uma outra pessoa. E aqui nós temos no pensamento judaico, inclusive trazendo aí do pensamento de Filo de Alexandria, um homem que foi muito influenciado pelo pensamento grego, tá? Pelo pensamento grego, afirmando o seguinte: a mais universal de todas as coisas é Deus. Em segundo lugar, o Logos de Deus. Filo de Alexandria também vai afirmar que, mas a sombra de Deus é o Logos, ou seja, a sua palavra, que ele usou como instrumento quando estava fazendo o mundo. Então, para Filo, o Logos é o agente criador, é uma pessoa separada de Deus, mas não Deus como Deus, até pelo pensamento judaico monoteísta daquele tempo. Ele vai dizer que o Pai criou o universo e deu ao seu arcangélico, e aí ele vai chamar o Logos de um arcanjo, ou seja, de um ser angelical, um dom preeminente, ou seja, acima dos outros seres angelicais, de repousar sobre o poder de ser agente criador. Então, para Filo, o Logos é separado do Pai, ou seja, do Deus criador. São pessoas diferentes. O Logos de Filo tem dupla natureza, divina, mas também um ser criado. Não a natureza humana, mas um ser angelical criado. Essa era a ideia de Filo de Alexandria, e a partir dessa ideia também o pensamento judaico vai se desenvolver acerca do Logos. Quando nós olhamos para o texto aqui, e João, então, ele faz essa afirmação, que o Logos estava com Deus, ou diante de Deus, nós temos a convicção de que João está dizendo, o Logos é uma pessoa eterna, porque ele não foi criado, e Deus, o Criador, o Pai, é outra pessoa. São duas pessoas distintas. Só que João continua dizendo e afirmando que o Logos, e é interessante que toda vez ele faz menção a o Logos, ele está falando de uma terceira pessoa, ele está falando na terceira pessoa do singular, ou seja, ele
ele, o Logos, como um ser pessoal. E ele vai trazer a afirmação mais enfática e categórica sobre o Logos. O Logos é Deus, ou o Logos era Deus, tá? Essa afirmação, ela vai além do que os gregos pensavam acerca do Logos. Essa afirmação transcende o que os judeus pensavam acerca do Logos como um agente criado, com um certo elemento divino, né, com uma certa característica ou centelha da divindade. Pois João não traz esse aspecto como sendo um Deus menor, como pensavam os gregos, nem tampouco como um agente criado com alguma centelha da divindade, como pensava Fílon de Alexandria e a tradução judaica posterior. Ele vai dizer que o Logos era da mesma natureza que Deus, não um Deus menor, não um semideus, mas Deus como Deus. Os pais da igreja vão desenvolver isso, inclusive no credo apostólico, falando acerca da realidade divina do Logos. 100% Deus, 100% homem. Mas o que chama a atenção, fazendo um paralelo ao que ele fala no versículo 1, é o que vem no verso 2, quando ele diz: ele estava com Deus, ou diante de Deus, no princípio, fazendo uma reafirmação do que disse. Então, ele estava diante de Deus no princípio. Ele quem? O Logos. Estava com Deus no princípio. O que é que Deus estava fazendo no princípio? Trazendo todas as coisas à existência. Criando todas as coisas, dando vida a todas as coisas. E essa afirmação, ela precisa ser entendida, porque é exatamente daí que nós temos a ideia de que no princípio ao qual ele se refere é o princípio criador, quando Deus formou os céus e a terra. Por que nós afirmamos isso? O versículo 3 vai nos trazer clareza sobre essa questão. Diz assim o verso 3: todas, e aí a gente tem na tradução, as coisas que foram feitas, e essa palavra feitas aí, egeneto no grego, ela traz a ideia de todas as coisas que vieram a acontecer, vieram a ser, tornaram-se ou tiveram existência. Tudo que veio a existir, todas as coisas que tomaram forma, que tiveram existência, tudo que nós conhecemos como criação física e espiritual, todas as coisas, por isso que ele em Gênesis usa céus e terra, tá? Então, tudo que existe como ser criado, tudo que tornou-se, veio a conhecer, e é interessante porque aqui está mostrando um tempo verbal no grego que traz a ideia de uma ação pontual, perfeita no passado, é o conhecido verbo aoristo, tá? Então, foi feita por intermédio do Logos. Foi feita por intermédio ou através de. A preposição que vem em seguida, por, que no grego é de a, essa preposição, ela traz a ideia de através de. Então, o Logos, ou através do Logos, o Logos como instrumento, como agente da criação, é que faz com que tudo o que existe tenha existência. De tal forma que ele vai dizer que, e sem, no sentido de separado dele ou a parte dele, nada do que existe existiria ou teria sido feito, teria vindo à existência, né? Teria acontecido. Dessa maneira, nós entendemos que sem o Logos, tudo que existe não teria existência. Isso me lembra, mais uma vez, no desenvolvimento do pensamento judaico, né? Do conceito judaico, de que o Logos não era apenas um agente criador, mas também era um agente sustentador de todas as coisas. Filo vai dizer que sendo criado como Deus, nem ainda criado como você, ou seja, criado como Deus, mas não como nós, mas sendo uma criatura, mas sendo no meio entre estas duas extremidades, entre o divino e o humano, não como humano, não como 100% Deus. Vai trazer a ideia do conceito da menra. E eu queria trabalhar um pouco disso aqui com você, desse Logos como um intermediário da criação. Em Gênesis capítulo 3, verso 8,
fazendo aqui citação do Targum de Jerusalém, tá? Que é uma tradução da Torá para o aramaico, a gente vai encontrar a seguinte afirmação e comentário. O texto diz assim: e ouviram a voz do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor. No Targum vai dizer assim: e eles ouviram a voz da palavra, da mina do Senhor, andando no jardim no repouso do dia. E Adão e sua mulher esconderam-se diante do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Isso me chama a atenção, porque para o Targum aramaico, para o pensamento daquelas pessoas, aquele que estava presente no jardim, logo não seria o Deus Pai, o Deus Criador, mas a palavra de Deus, né? Segundo o pensamento deles. E eles ouviram a voz da palavra, da minha, do Senhor. O que é que significa, então, isso, Ricardo? É um ser que, para Filo, era um ser divino, mas não como o Deus perfeito, mas também não era como os seres humanos. Estava era uma categoria entre Deus e homem, um semideus. Lógico que os judeus não entendiam nem aceitavam a ideia de semideus, mas mas Filo apresenta como um arcanjo, né, como um ser arquiangélico, na verdade, anterior e superior, por meio de quem Deus trouxe as coisas à existência. No próprio livro do Gênesis, ainda no capítulo 19, verso 4, diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. No Targum aramaico, né, nesse Targum de Jerusalém, essa mesma passagem é entendida assim: e a palavra mina do próprio Senhor tinha feito descer fogo. Então, o mina aqui também era um agente de governo de Deus, que trazia não apenas, que trouxe as coisas não apenas à existência, mas também trazia o juízo de Deus sobre a criação, né? Aqui no caso sobre Sodoma e Gomorra. Logo, nós precisamos entender que o conceito grego de logos, ele pensava o logos como um Deus menor, não era a ideia judaica, porque o judaísmo não aceitava a ideia de um outro Deus, mesmo de uma categoria ou posição inferior. Esse logos do pensamento grego era o agente criador, mesmo assim sendo criado, ou seja, por meio de quem as coisas vieram a existir. No pensamento judaico, esse era um ser criado arquiangélico, né? Um ser de uma estatura ou de uma posição angelical superior a todos os outros, por meio de quem Deus trouxe as coisas à existência, e também afirmando uma pessoalidade desse logos como um ser. Mas não apenas no sentido de criar, mas também no sentido de governar. Nós no hebraico nós temos duas palavras que trazem essa ideia. Davá, né? Palavra, pronúncia, narração, e meira, que pode ser entendido também dessa forma, mas como princípio, como revelação. Se nós entendemos então dessa maneira, né, então nós compreendemos o que Filo estava querendo dizer, que o Logos era um agente e um instrumento de criação de Deus, criado por Deus, mas numa categoria superior. No entanto, Filo também mostra o Logos em termos pessoais, porque como a mina de Deus, ele governa, ou seja, ele exerce o juízo, como fez com Sodoma e Gomorra, né, sobre a criação. Ele revela a vontade de Deus, ele não apenas traz as coisas à existência, mas sustenta essas coisas. Isso ecoa muito com o pensamento bíblico no Novo Testamento acerca da pessoa de Cristo como o Criador e o sustentador de todas as coisas. Assim, nós somos, então, levados a entender que dentro dessa estrutura, o Logos é utilizado no pensamento grego e no pensamento judaico, ou seja, na cosmovisão grega e na cosmovisão judaica, como um agente criacional. João não tira essa ideia do nada, né, para comunicar uma coisa que as pessoas daquela época, fossem gentios ou fossem judeus, não entendessem. Ele vai partir do pensamento da época e a partir daí ele vai desenvolver. E eu quero que você volte comigo lá para o capítulo 1, verso 3 do Evangelho de João, onde nós estávamos. Quando ele diz assim: tudo que foi criado, né, existe através do Logos, ou seja, através dele.
E sem ele, tudo que existe não teria existência, não existiria, né? Não seria feito. Logo, nós conseguimos então, com essas palavras de João, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, fazer as seguintes afirmações acerca de Cristo, pois o próprio João, mais à frente, vai tratar disso, né? João afirma aqui, primeiro, o Logos estava no princípio, quando todas as coisas estavam sendo criadas, ele já existia. Logo, ele é anterior à criação. Segundo, o Logos estava com Deus, ou seja, diante de Deus, quando tudo estava sendo criado. Então, o Logos é uma pessoa distinta da pessoa ou da figura de Deus, o Pai. E terceira e grande afirmação que João vai fazer, e que eu entendo que ele vai romper com o pensamento, ou ele vai além do pensamento judaico, inclusive também do pensamento grego, que é quando ele afirma que o Logos é Deus, um ser divino. Não um outro Deus, mas o próprio Deus, entendendo a Trindade como Deus, sendo um em essência, três em pessoas. Tá? Então o Logos é uma outra pessoa, mas é o mesmo Deus. E pela estrutura gramatical aqui, ela nos dá essa certeza de que não se trata de um outro Deus, mas do mesmo Deus, da mesma natureza divina. Porém, quando nós chegamos no versículo 10, e aqui eu queria que você desse um salto comigo, João vai fazer a seguinte afirmação. Estava no mundo, ou seja, o Logos entrou na criação, no cosmos. E o mundo, ou seja, o cosmos, foi feito, veio a existir através dele o Logos. E o mundo, ou o cosmos, ou seja, a criação, e aqui agora mundo provavelmente também vinculado aos homens, não o reconheceu, né? Indicando aqui o estado agora desse mundo. Eles não conhecem esse agente criador. A própria criação agora não conhece quem a criou, não conhece o seu criador. Mas como o Logos estava no mundo? Como foi que o Logos entrou no mundo? Como uma força, como uma emanação de poder, como uma figura apenas que transparecia ser um agente ou um ser, ou como um ser angelical? Não. O Logos se fez homem. O Logos tomou a natureza humana. O Logos, então, se faz humano e vem habitar no meio de nós. Esse aspecto, ele traz profundas implicações e um choque cultural absurdo. Por isso que Paulo vai dizer que o Evangelho de Deus é loucura, né, para os gentios, loucura para o grego. Então, você vai ter a ideia de que isso é um absurdo até entre os judeus. A ideia de que o que João e o que Paulo estavam afirmando, e aqui no caso João no seu evangelho, é algo que transcende aquilo que eles entendiam e aprenderam acerca de quem era esse agente criador. Porque essa quarta afirmação de João, essa quarta afirmação que ele vai dizer no versículo 14, e o Logos tornou-se. É interessante que a palavra aqui, tornou-se, é a mesma palavra que foi usada quando diz que o Logos trouxe as coisas à existência. Quando o Logos criou todas as coisas. É a mesma palavra, inclusive
no mesmo tempo verbal. Ou seja, o Logos se tornou agora humano e como um ser criado. Não sendo ele criado, mas existindo eternamente, mas se tornou como um homem que foi criado. O homem que foi criado. O Logos sempre eterno. Então, ele encarna, e aí ele vai dizer, tornou-se o quê? Carne. E a ideia de tornar-se carne aqui tornou-se humano, tá? Não que passou a existir, mas que ele torna-se humano, ele assume a forma de homem, ele assume a forma humana e viveu, tá? E residiu, a ideia de fixou tenda. A palavra aqui não é zoe, para a vida, mas a palavra aqui é esqueno. Esqueno da ideia de fixar tenda. Tá? Então o Logos ele vai fixar tenda e habitar entre nós. Entre nós. Isso é muito, muito fantástico. Porque nessa quarta afirmação, João vai dizer que aquele que é o Criador de todas as coisas se fez semelhante à sua criação. Mas havia um propósito nisso. Qual o propósito dele apresentar-se assim? Não como o ser glorioso que é, mas abrindo ou deixando de expressar a sua glória, assumindo a forma de homem e habitando no meio de nós. Com o propósito que ele vai dizer mais à frente, de nos resgatar, de ser a luz do mundo, a luz dos homens que jaz em trevas. Então esse é o princípio criador de todas as coisas. O Logos andou no meio dos homens, assim como andou no início, quando não havia pecado, lá no Éden. Ele agora anda ou andou no meio de Israel, no meio de Jerusalém, entre as ruas de Jerusalém, da Galileia, da Judéia, de Samaria, e enviou os seus representantes até os confins da terra. O Logos, como agente criador, se torna então, além de ser 100% Deus, como João afirma, agora também 100% homem. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então chegamos aqui ao final desse Aletheia Cast, em busca de descobrir mais essa aletheia, essa verdade. E eu espero que você tenha gostado. Se gostou, então, não esquece de deixar seu like. Estaremos sempre aqui trazendo conteúdos novos, tá? Lançando aqui semanalmente novos conteúdos. Então, deixa teu like, compartilha, faz teu comentário aí, vai lá no chat, deixa teu comentário, participa conosco, interage, marca outras pessoas, convida amigos, porque nós estaremos sempre em busca da resposta, em busca da aletheia. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Assim, Aletheia Cast.